Mas por que esse casal e milhares de refugiados palestinos estão vindo pedir refúgio no Brasil? Por que eles não pedem nos países próximos? Hoje eu vou explicar para vocês por que esses países no entorno se recusam a aceitar refugiados palestinos. Kuwait. O Kuwait foi um país que recebeu muitos, mas muitos refugiados palestinos mesmo. Quase 500 mil de refugiados palestinos foram muito bem recebidos. Acontece que em 1990, Saddam Hussein, do Iraque, atacou o Kuwait, invadiu o Kuwait. E você deve imaginar que esses quase 500 mil de refugiados palestinos foram defender, lutar ou pelo menos torcer pelo Kuwait, o país que tinha recebido eles de braços abertos. Mas não foi isso que aconteceu. Esses refugiados palestinos apoiaram o invasor, apoiaram Saddam Hussein, que estava invadindo o Kuwait, aquele país que tinha recebido eles de braços abertos. Por isso o Kuwait não aceita refugiados palestinos. E a Jordânia? A Jordânia também foi um país que recebeu centenas de milhares de refugiados palestinos. Mas depois de um tempinho que eles estavam lá, eles começaram a construir milícias armadas que começaram a lutar contra o governo da Jordânia, pedindo a cabeça do rei da Jordânia, que tinha recebido eles de braços abertos. Por isso, a Jordânia também não aceita mais refugiados palestinos. Mas e o Líbano? No Líbano aconteceu uma coisa muito parecida com a Jordânia. Eles aceitaram milhares de refugiados palestinos e pouquíssimo tempo depois, eles foram grandes responsáveis pela explosão da guerra civil no Líbano, no qual grupos xiitas e grupos palestinos atacaram, crucificaram, estupraram milhares de cristãos que viviam no sul do Líbano. E aí foi um caos, foi uma desestabilização enorme, que até hoje o Líbano não conseguiu se recuperar e o Líbano vive até hoje uma divisão de poderes internos, na qual o próprio governo do Líbano não tem muito poder dentro do próprio Líbano. E o Egito? Por que o Egito não aceita refugiados palestinos? O Egito também teve uma época que aceitou bastante refugiados palestinos, porém, o governo do Egito fez um acordo de paz com Israel. E nesse momento, grupos radicais e grupos palestinos começaram a tentar matá-lo. E de fato, durante um desfile militar em 1981, o presidente do Egito, Sadat, foi assassinado. Então é isso, minha gente. É por isso que os países em volta não aceitam refugiados palestinos. E aí agora eles estão vindo se refugiar no Brasil. E você, qual é a sua opinião? Você acha que o Brasil tem que aceitar refugiados palestinos ou não?